Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o modelo A da função quadrática. Esse modelo A é quando você tem a função e é só você calcular o x do vértice e o y do vértice. Vou colocar aqui uma lista de 9 exercícios para vocês desse modelo e vou fazer alguns para exemplificar. Os outros eu deixo para vocês treinarem. Então, qual que é as dicas que eu vou passar para você? Quando você já tem a função, você calcula o x do vértice e o y do vértice. Quando você tem as palavras para que, quando, quanto, pelo qual, ele está querendo o x do vértice. Quando você lê as palavras máximo e mínimo, ele está querendo o f do x do vértice. Então qual que é a conclusão que você pode ter? Sempre calcula primeiro o x do vértice, vê se a pergunta é sobre o x do vértice. Se não for, você calcula o f do x do vértice, que é o seu y do vértice, que é o máximo ou o mínimo. Então nesses exercícios vai ser só sobre isso. Esse modelo A é o mais simples, você já tem a equação, e aí você calcula o x do vértice e o y do vértice. Nesse primeiro exercício que eu coloquei, caiu no Instituto Federal da Bahia, lá em 2017, você tem um jogador de basquete. Esse jogador de basquete vai arremessar a bola. Toda vez que o jogador de basquete arremessa a bola para cima, a bola faz uma parábola, um arco de parábola, com cavidade voltada para baixo. Ele já nos falou a altura em função da distância que essa bola percorre. A altura está em metros e a distância também. Então a altura é menos 2x² mais 8x. O que ele quer? Qual é a altura máxima que a bola chegou? Ah lá, máxima é o f do x do vértice. Mas sempre você calcula primeiro quem? O x do vértice. Quem é o x do vértice? Quando você já tem a função, x do vértice é menos b sobre 2a. Quem é o b aqui? É 8. Quem que é o a aqui? 2 vezes menos 2. Aqui vai ser menos 8 dividido por menos 4, que vai ser 2. Quando a bola caminha 2 metros na horizontal, ela atinge a altura máxima, que é o que ele quer. Então você tem que calcular o f do x do vértice. Esse f do x do vértice é o nosso y do vértice. Então o f do x do vértice é o f de 2. Pega o f de 2 e substitui aqui. Então vai ser menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2. Fazendo essa conta, ó, 16, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, 16 menos 8. Isso aqui é 8 metros, que está lá na alternativa C. Então esse é o nosso primeiro exercício. Agora vamos para o segundo exercício. Então, pessoal, esse segundo exercício apareceu na Universidade Estadual de Goiás, lá em 2017. Você tem um objeto que está a uma certa temperatura. Então, esse f de x aqui é a temperatura em função do tempo que passa conforme você aumenta ou diminui o valor da temperatura desse objeto armazenado. Então, ele está perguntando qual é a temperatura máxima que esse objeto pode ter. Olha lá, máxima, mínima, lembra que é o f do x do vértice. Só que sempre você calcula primeiro o x do vértice. Calcula o x do vértice, menos b sobre 2a. Quem é o nosso b aqui? Menos 2. Sobre 2 vezes o a. O a vale menos 1 dozeavos. Então o que você vai ter aqui? Você pode cancelar o 2 com o 2. Menos com menos é mais, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, o x do vértice é 12. Depois de 12 horas, você vai ter a sua temperatura máxima. Mas qual é essa temperatura? Agora calcula o f do x do vértice. O f do x do vértice vai ser o f de 12. Quando o x é 12, qual é a minha imagem? Qual é o valor máximo? Então o f de 12 vai ser igual a quanto? Menos 12 ao quadrado, dividido por 12, mais 2 vezes 12, mais 10.
Então o nosso f de 12, pessoal, ó, aqui você consegue cancelar um 12 com um 2, então ficou menos 12. Menos 12 mais 24, mais 12. 12 mais 10, 22. Então isso aqui é 22 graus Celsius, que está lá na alternativa D de dado. Tá vendo? Calculei o x do vértice, o y do vértice, calculei tudo. Agora vamos para outro exercício. Agora, pessoal, a gente vai para o exercício número 7 da nossa lista. Caiu na Ubra em 2012. Uma empresa contratou um matemático para modelar o custo de produção da empresa. O custo está em reais, e é o nosso C aqui, e o N é a quantidade de peças. A pergunta é, qual que é a quantidade, quanto deve ser a produção para você ter o custo, o quê? O custo mínimo. Cuidado aqui que não está organizado com uma função quadrática. Então, se a gente fosse reorganizar isso aqui, ó, como uma função quadrática, esse aqui seria o nosso y, né? Então seria n quadrado menos 250n mais 15.000. Então você reorganiza e lembra, o A é 1, B menos 250 e o C 15.000. Agora ele está perguntando só o x do vértice. Quanto tem que ser o n? X do vértice, na lata, menos B sobre 2A. Quem é o B? Menos 250. Dividido por 2 vezes 1. A gente chega em 125 unidades. É o quanto ele deve produzir para o custo C mínimo. 125 unidades. Agora vamos para o último aqui, que apareceu no Enem em 2015. Então vamos lá, pessoal. Nesse exercício que apareceu lá em 2015 na prova do Enem, a pessoa está fazendo uma preparação de bactérias, uma cultura de bactérias numa estufa, e a temperatura dessa estufa varia em função das horas. A temperatura é T de H e o H é o número de horas. Ele te dá uma tabela e intervalos dessa temperatura, baixo, muito baixo, alto. O que ele quer? Ele quer quando que essa temperatura vai atingir, qual é o valor dessa temperatura quando ela atingir o seu valor máximo. Ué, o seu valor máximo é o f do x do vértice. Então a gente calcula primeiro o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O b é 22, então menos 22 sobre 2 vezes menos 1. Então isso aqui é 11 horas. Após 11 horas vai atingir a temperatura máxima. E qual é essa temperatura? Vamos calcular o T de 11, que é o f do x do vértice. O T de 11 vai ser menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Se a gente fizer essa conta, ó, menos 121, mais 121 vezes 2, menos 85. A gente vai chegar em 36 graus Celsius. Tá? Aí o que você teria que fazer? Você teria que olhar lá na tabela que ele te deu. Essa tabela, pessoal, tem ó, temperatura menor que zero, muito baixa. Temperatura entre 0 e 17, baixa. Entre 17 e 30, média. Entre 30 e 43, alta. E maior que 43, muito alta. Como deu 36 graus Celsius, e 36 está entre 30 e 43, então a temperatura é alta. E isso está na alternativa D de dado. Certinho, pessoal? O resto da lista eu deixo para vocês fazerem. Um abraço e bons estudos.